Avião. Já deu para recuperar o fôlego? Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao meu canal do YouTube. Sabemos que 2020 não tem sido um ano fácil para ninguém, mas vamos pedir a Deus que tudo se resolva logo e que nós possamos retornar à normalidade. Ainda em 2019, eu iniciei o projeto de um canal de aventura, mas por algumas questões eu acabei adiando o lançamento mais de uma vez. E isso me trouxe uma grande lição, que se você espera com que tudo fique perfeito para colocar os seus projetos em prática, você acaba não fazendo nada. Então ontem, já deitado para dormir em casa, eu tomei uma decisão. Vou pegar o que eu tenho, os equipamentos que eu tenho, vou partir para algum local que eu tenha um básico conhecimento da área e vou começar a produzir esses conteúdos. Eu acho que o que é válido é você fazer aquilo que você gosta. Então, eu peço que vocês me acompanhem nessa jornada aí, que vai ter muita coisa bacana. O canal basicamente é voltado para técnicas de sobrevivência, esporte de aventura, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Pesca, gosto muito de pescar também. E vai ter muita coisa bacana pela frente. Eu espero que vocês interajam bastante com os conteúdos e a gente segue junto nessa jornada, beleza? Eu não tive tempo de planejar o que iria fazer hoje. Então, vamos iniciar explorando um pouco a área. Como a gente pode ver, essa área aqui é uma área que antigamente era utilizada para extração de areia, mas a própria natureza já está fazendo o trabalho de restabelecer o terreno. É coisa muito bacana de acompanhar esse processo da natureza. Interessante que nessas áreas a gente consegue encontrar fruto. Aqui na região, esse fruto aqui é conhecido por ajiru. Eu não sei como vocês conhecem aí na área de vocês, na região de vocês, mas aqui é conhecido como ajiru. Eu particularmente não gosto muito, mas tem gente que curte bastante. Vou dar uma explorada na área e tentar encontrar um local adequado para montar acampamento. Essa área que eu costumava andar quando era criança. Faz bastante tempo que eu não ando por aqui, mas ainda lembro de alguns pontos que dá para fazer umas atividades bacanas. Inclusive, vou tentar fazer alguma coisa aqui para cuidar um pouco do condicionamento físico. Aguardem aí, que já já a gente começa as atividades.
realizar uma atividade como essa, eu vou e faço, porque isso renova minhas energias. Eu gosto de estar praticando algum tipo de esporte ao ar livre, ainda mais num ambiente que nesse, então eu não podia deixar passar essa oportunidade. Mas vamos deixar de conversa, eu tenho que correr atrás de um local para montar acampamento, porque a fome já está batendo. Bora lá! Como eu havia falado anteriormente, essa área é uma área que era usada para extração de areia branca. Por essa razão, o solo, o terreno é bastante acidentado, mas ainda existem algumas partes nessa área que é muito boa para você fazer trilha, para acampar. Muito bacana ver como a natureza ela começa a se regenerar, começa a se reerguer. A gente está chegando próximo do local do acampamento já. Bora correr. Um pequeno córrego, um igarapé também que já sofreu muito com essas questões de exploração de areia. Mas a água continua sendo uma água muito boa, inclusive para consumo. A gente vai montar o acampamento aqui próximo. Pronto, encontramos um local relativamente bom para montar o acampamento. Como eu falei, o solo é bastante acidentado, mas aqui a gente conseguiu encontrar uma área mais plana. E o mais interessante de tudo é que essa área ela já possui alguns materiais naturais aqui para a gente utilizar e não ser necessário ter que cortar alguma árvore. Madeira seca que dá para ser usada como lenha, como estrutura para abrigo. A gente tem tudo que precisa aqui. Então, vamos à obra. Recurso natural. O local já me forneceu lenha o suficiente para passar o dia todo aqui tranquilo. Agora vamos partir para armar a rede. Vamos armar a velha arataca. Quem conhece esse nó aí, deixa nos comentários. Agora sim.
Acabei de construir uma estrutura bem básica já, com os galhos de árvores que estavam jogados pelo chão, secos, para tirar os meus equipamentos do chão. É muito importante que todo local que vocês escolham para acampar, tirem todo o material do chão, se possível, que evita de entrar insetos e vocês acabarem aí sendo picados, e se for um animal peçonhento, se vocês estiverem longe de socorro, vai ser bastante complicado. Então tire o material do chão. Acampamento montado, agora chegou o momento de fazer fogo. Existe uma mística muito grande com diversos procedimentos para fazer fogo na selva, inclusive técnicas primitivas utilizando a fricção. Mas para hoje nós vamos utilizar uma pederneira composta por uma pedra de magnésio que, quando entra em atrito com o metal, gera a possibilidade de fazer fogo. Durante o deslocamento para cá, eu encontrei um ninho de passarinho, tá? Não estava mais sendo utilizado, estava no chão, tá bom? E bastante destruído, por sinal, que vai servir como a isca principal. Se você não tiver uma isca principal que seja bem seca e que possa ser utilizada para fazer o fogo com facilidade, você vai passar um bom tempo tentando produzir esse fogo, certo? E o fogo, nós sabemos que é essencial para qualquer atividade que você vai realizar na área de selva, tá? E aqui eu já preparei uma sequência de outras madeiras para quando a gente conseguir fazer o fogo pegar aqui na isca principal, tá? É importante, vou mostrar aqui para vocês. Quase eu derrubo tudo aqui. É importante que vocês façam isso. Os gravetos menores e mais finos. Deixa eu tentar dar o foco na câmera aqui. Menores e mais finos. Aí você vai aumentando. Você vai aumentando até chegar numa espessura de madeira que vai conseguir manter o seu fogo sem apagar, certo? Então bora iniciar esse procedimento. Vamos usar apenas uma parte do ninho, tá? A outra a gente deixa para uma outra ocasião. Aí a nossa churrasqueira da selva. Pronto para começar a preparar o almoço. E como o objetivo aqui não é sobrevivência, vamos tentar fazer alguma coisa bacana, né? Eu trouxe aqui uma calabresa, trouxe uns cortes de carne e mais umas coisas aí para colocar pelo meio. Então bora começar.
Jogar um pouco de sal. Agora, para complementar, um feijão de corda, tomatinho. Sem dúvida, ficou uma maravilha. Agora bora ver como a carne ficou por dentro. Saindo às pressas. Como é que lembra de pegar um garfo para cá, já que não tenho todos os equipamentos ainda. Grande parte ficou pelo caminho, mas a gente improvisa. Muito boa e macia. Tomatinho. Quente, mas tá bom. Já fazia muito tempo que eu não realizava nenhuma atividade assim. Eu pretendo trazer nas próximas. Alguns amigos também precisam disso. Precisam espairecer, precisam ter esse contato com a natureza. Minha própria esposa, que não tem o hábito de frequentar esse tipo de atividade. Mas se você consegue proporcionar uma atividade assim a pessoas queridas, faça. Faça, porque é muito gratificante. A gente continua aqui. Vou terminar o meu almoço. Foi tanta carne que eu tive que guardar a calabresa para levar para casa. E agora eu tô aqui, olha. Não quero mais nem levantar. Agora falando sério, pessoal. Eu tô lendo esse livro aqui, olha. O Homem Mais Rico. Vou botar aqui para ele focar. O Homem Mais Rico da Babilônia. Esse livro eu já li no início do ano e achei um livro sensacional, tá? Ele fala, basicamente, conta a história de um homem que foi muito bem sucedido na época da Babilônia, uma das cidades mais ricas que já existiram no mundo. Na minha opinião, toda pessoa, para conseguir organizar a vida financeira, deveria passar, pelo menos fazer uma leitura desse livro, que, contando de uma forma histórica, ele mostra a forma básica para você trabalhar com seu dinheiro e conseguir evoluir, estruturar a sua família.
quem sentir interesse, é só procurar, em qualquer livraria tem, tá? As livrarias online, só você procurar que vai estar disponível lá. O Homem Mais Rico da Babilônia. Livro muito bom. Se tudo der certo, o mais rápido possível, esse igarapé que nós passamos, esse pequeno igarapé que nós passamos anteriormente, eu vou bolar alguma coisa, alguma atividade para a gente poder explorar essa área aí também, que eu gosto muito dessas atividades dentro d'água. E eu só tenho a agradecer a presença de vocês, a audiência de vocês, e vai ser muito bacana se vocês continuarem acompanhando as atividades e comentando, dando ideias. Quem já passou pela vida militar, quem gosta de acampar, é só comentar aí que a gente vai interagindo e vai tentar elaborar umas atividades bacanas aí pra gente fazer. Beleza? Vou ficando por aqui, nesse ambiente, vou curtir um pouco mais e logo em seguida vou estar me deslocando para minha residência. Mas eu só tenho a agradecer a Deus, a natureza por proporcionar um ambiente desse aqui magnífico, um dia sensacional, e a vocês por estarem acompanhando essa jornada aí. Sei que tem muita gente que não tem esse privilégio de viver em um ambiente assim, vive em uma selva de pedra, mas eu acho que aqui a gente consegue fazer alguma coisa para que vocês pelo menos possam sentir um pouco do que é a natureza. E se tiver oportunidade, quem tem oportunidade, não espera muito não, vai, pega a tua família, pega os teus amigos, passa um dia, que vai ser um negócio muito bacana. Beleza? Agradeço muito a presença de vocês e nos vemos no próximo vídeo. Grande abraço! Só lembrando que é muito importante, todas as vezes que vocês forem fazer algum tipo de atividade que envolva fogo, ao terminar essa atividade, acabem também com fogo, para que sejam evitadas queimadas.